Paz de Deus, gente. Que a graça do Senhor Jesus, comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, com a sua família. Pega a sua Bíblia, que hoje nós vamos ler o livro de Marcos, no capítulo 7, o título A Tradição dos Anciãos. Dos Anciãos. Então já se inscreva no canal aí, deixa o like, bom? Coraçãozinho. E vamos junto. Capítulo 7, o versículo é do primeiro até o 23. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, sem lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metais e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos sem lavar? E ele respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando os mandamentos de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazer muitas coisas, outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhe: bem invalidais os mandamentos de Deus para guardar as vossas tradições. Porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aprovar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhantes a esta. E chamando outra vez a multidão, disse-lhe: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca dessa parábola. E ele disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. É lançado fora, ficando pura todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Glória a Deus, gente. Então, capítulo 7, versículo 1 até o 23, um pouco extenso a leitura, e o título, A Tradição dos Anciãos. Então, o que é o ancião, segundo a palavra aqui? São as pessoas de mais idade, pessoas que já tiveram muitas experiências, já viveram bastante. Com isso, eles carregam com si
consigo aquilo que eles aprenderam no passado, no decorrer da história deles. E é difícil mudar uma crença para quem realmente não quer mudar essa crença. Quem já tem estabelecido um modo de viver, quando existe algo novo, ele não quer mudar seu modo de pensar, o seu modo de viver. E acaba sendo uma pessoa engessada. E aqui, esses fariseus, esses escribas, eles iam também aonde Jesus estava. Aonde Jesus estava pregando, anunciando, esses homens iam lá, mas não para se converterem, não para ouvirem a mensagem de bom grado, mas eles iam lá para acusar, para tentarem pegar Jesus em alguma fala, para que eles pudessem condenar Jesus como um falso mestre, como um falso Messias, incitando o povo a não acreditar nas palavras de Jesus. E conseguimos ver diversas passagens aqui nos evangelhos que isso ocorreu. A multidão ia para ouvir a mensagem de Jesus, para aprender, para ser curado, para ver alguma maravilha. Esses homens iam com o coração fechado para acusarem Jesus. E é tão interessante. Uns iam com o coração aberto para aprender, para alcançar algum favor de Deus através de Jesus. E esses homens iam com o coração fechado para condenar Jesus. E não é diferente no nosso dia a dia. Nós somos amados por pessoas pelo nosso jeito de ser. E pelo nosso mesmo jeito de ser, nós somos odiados por pessoas. E é bem interessante, porque se o próprio Jesus existia pessoas que o amavam, também existia pessoas que o odiavam. Pessoas que queriam que a mensagem dele fosse passada para frente, mas tinha pessoas que queriam que a mensagem dele fosse silenciada. E eu e você também teremos esse tipo de pessoas. Pessoas que nos amarão pelo que somos, e pessoas que também nos odiarão pelo que somos. Mas em tudo, independente dos que se agradam de nós ou dos que não se agradam, nós não podemos perder o nosso coração, não podemos perder aquilo que o Senhor colocou em nós, a nossa maneira de ser, na simplicidade, na humildade, vivendo a vida conforme o propósito que Deus colocou para mim e para você. Não agrade as pessoas e mate o seu propósito. Viva o seu propósito, agradando ou não as pessoas. Então, Jesus aqui ensinando esses homens, em vez de prestar atenção na mensagem, começou a perceber que os discípulos não lavavam a mão para comer. E por tradição, por costume, até hoje, né? Nós temos esse costume. Não uma tradição, mas é um costume de, se a gente sai na rua, quando voltamos, nós se lavamos, nós lavamos as mãos, tomamos banho para se alimentar. E imagina esses homens no deserto. Né? Gente, parei aqui porque fui atender um cliente, mas voltando. Então esses homens no deserto, muita poeira, muita sujeira ali, né? Então eles tinham por tradição se lavar, como até hoje nós temos esse costume. E esses homens fariseus aqui, escribas, eles iam questionando Jesus, iam questionando os apóstolos. E o que acontece? Jesus foi falando para eles que o que contaminava não era comer com a mão suja ou com o corpo sujo o alimento, porque nada de fora contamina o que está dentro. Claro que sabemos que tem também bactérias, infecções, que se nós não cuidar dos alimentos, não higienizar a mão ali, aquilo que a gente for comer, pode dar problema também no intestino.
Porém, aquilo que a gente comemos sai. Mas Jesus veio falando de algo mais profundo, que era a respeito do que sai do coração, daquilo que sai de dentro do homem, daquilo que nós falamos. Posso ir um pouco além aqui, não além do que está na palavra, mas uma forma de se pensar, que aquilo que também entra por nós. Nesse sentido, Jesus estava falando sobre um alimento, aquilo que entra pela boca, mas aquilo que entra pelos nossos ouvidos, entra pelos nossos olhos, dependendo do que for, também contamina nós por dentro, contamina o nosso coração. Mas falando aqui da boca, do alimento, Jesus disse que isso não contamina, porque vai sair, né? Agora, aquilo que sai do coração, do pensamento, aquilo que sai da nossa boca, isso é o que faz mal, tanto para os que ouvem quanto para nós mesmos. E aqui, Jesus fala, o que sai do homem, isso contamina, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, isso Jesus está falando de uma pessoa, de um homem carnal, um homem e uma mulher carnal. Que tudo isso que ele falou, nós conseguimos ver no livro de Gálatas, do capítulo 5, que são as obras da carne. Porém, se a palavra de Deus estiver em nós, nós estiver nelas, se alimentando da palavra, melhorando como pessoa, mudando a nossa mentalidade, mudando os nossos sentimentos, deixando a palavra moldar o nosso caráter. Aquilo que sair do nosso coração, se a palavra de Deus estiver lá, aquilo que sair pela nossa boca, que a boca fala do que o coração está cheio, então aí vai sair vida, vai sair edificação, vai sair boas palavras. Mas se a palavra não tiver no nosso coração, vai sair essas coisas que Jesus falou. Então, a luta nossa diária é alimentar os nossos ouvidos, os nossos olhos, alimentar o nosso coração com as boas palavras de Deus, para que essas boas palavras de Deus venham lavar o nosso coração, venha edificar o nosso coração, mudar as nossas ações, que os nossos pensamentos, eles moldam os nossos comportamentos, e assim formando o nosso caráter cristão. E aí aquilo que sair da nossa boca vai ser palavras de edificação, palavras de sabedoria, palavras de bons conselhos, palavras de misericórdia, palavras de mudança de vida, mudança de história, palavras de Deus. E como Jesus disse, se vocês creem em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva dos vossos interior, do seu interior. Então é isso que devemos buscar, gente. Não se prenda a tradições que não faz mais sentido. Tem muitas coisas que não perde o seu valor, seja no passado, no presente e também no futuro, que são os princípios da palavra: o respeito, o amor, a comunhão, e poderia descrever outros princípios que perduram no tempo. Mas agora viver tradições que não faz mais sentido no nosso tempo, não se apega a isso. Que o que Jesus ensinou aqui para mim e para você, através desse vídeo, ensinou para esses anciãos, ensinou para os apóstolos, ensinou para os fariseus, para os escribas, é que as palavras, o que sai do nosso coração, se não for a palavra de Deus, contamina o homem.
Entendeu essa mensagem? Então compartilha com alguém esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida, a sua história. Tamo junto. Até a próxima.